E o programa Na Onda desta semana segue falando sobre a indústria salineira. Na edição de hoje, fomos até Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, conversar com empresários sobre as vantagens da produção de sal e os desafios enfrentados pelo setor. Mas antes, vamos conhecer um empreendedor do município de Grossos, que tem se dado bem ao explorar a riqueza gerada pelo sal na região. E a gente segue aqui na cidade de Grossos, no Rio Grande do Norte, mostrando o quanto o setor salineiro ele atrai cada vez mais empreendedores e também novos negócios. A gente está aqui ao lado do Francisco Alves, mais conhecido como Kikin aqui na região. Ele que, muito jovem, ainda teve essa visão empreendedora, mas que por circunstâncias da vida começou a empreender em 2017. Hoje o Kikin, ele é empresário, empreendedor. Ele é dono dessa distribuidora de bebidas aqui, que fica bem localizada no centro da cidade, né, de Grossos. É também proprietário de uma salina artesanal, ele vai explicar um pouquinho pra gente. E também tem um material de construção, ou seja, o homem tem uma visão de fato empreendedora. É isso. Passeio turístico também. E também tem os passeios turísticos que você não pode perder. Conta pra gente essa diversidade, tanta responsabilidade para uma pessoa só. Que seria de mim se não fosse minha esposa, né? Que dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? É verdade. Então, minha vida de empreendedor começou desde criança, né? A gente, quando era criança, eu ia com meus amigos com um carrinho de lapa e a gente ia pegar sal nas salinas mecanizadas. A gente ia até a beira dos cristalizadores e coletava ali pedras de sal pequenininho, colocava no carrinho e trazia até a garagem do meu pai. Lá eu construí um pequeno armazém. Era uma simulação de uma indústria beneficiadora de sal. E a gente pegava as carteiras de cigarro, como Calto, Derby, Hollywood. Cada carteira dessa, cada marca tinha o seu valor, como se fosse 10, 15, 20, 50 reais. E aconteceu que eu comprava o sal dos meus colegas, né? Eu juntava esse material de dinheiro, né? E comprava esse sal dos meus colegas. E meu sonho de empreender veio daí, de criança. Eu acho que já estava no sangue, porque meu avô, ele foi empreendedor, meu bisavô também, ele foi empreendedor. Só meu pai que não foi, né? Eu não sei por qual motivo, mas minha família aí de empreendedor. A salina artesanal, eu recebi ela dia 1º de abril de 2011. Bem antes do Mirage, bem antes da Monique Construção, bem antes do passeio, né, do trenzinho. E eu não conto como empreendimento porque foi uma herança que eu recebi, né? A salina já estava lá, eu apenas toquei a salina, né, fui administrar e consegui sair de uma produção de 390 toneladas de sal por ano, salina pequena, para 2.200 toneladas de sal, com a mesma área, né, porque eu me dediquei muito, fui estudar e até hoje continuo estudando sobre sal, né? Esse cristal precioso que para mim é muita coisa. Minha história é um cristal desse. Então, hoje eu assisto vídeos em chinês para me saber como é que eles são campeões mundiais na produção de sal. O que é que eles têm lá que nós não temos aqui, ou o que pode ser aproveitado de lá, aqui implementado nas salinas, para que a gente possa aumentar a nossa produção, né? Então isso tem me dado bom proveito, porque eu multipliquei a produção de sal da minha salina artesanal, né? A salina que eu herdei junto com meu irmão, não só minha, meu irmão, e multipliquei em 7 vezes. Então eu acho que funcionou, deu certo. A importância, né, gente? A gente sempre fala aqui no programa da capacitação, da qualificação. Kikin que decidiu buscar esse caminho, o caminho certo, né, para quem empreende no Brasil, para quem quer empreender no país, de você estudar, você entender do assunto, não simplesmente ter a ideia e tirar ela do papel, colocá-la em prática,
sem estudo, sem um conhecimento técnico, uma viabilidade do negócio, com um bom plano de gestão, de planejamento. E aí a gente fala de planejamento, é o planejamento também financeiro, né? Porque você não necessariamente precisa do dinheiro, mas o dinheiro é fundamental porque ele é importante para você tocar o negócio. E aí a gente sempre batendo na tecla das pessoas que querem empreender no país e buscarem o Sebrae que é uma entidade que apoia principalmente o micro e pequeno empreendedor, e o caminho que o Kikin tomou foi justamente esse, de se atualizar, de aprender cada vez mais um negócio que ele acredita e que tem dado certo, né, Kikin? Sim, graças a Deus tem dado muito certo. E quem seria Kikin do Mirage se não fosse, né, o conhecimento? Foi o conhecimento quem mudou a minha forma de pensar. Porque antes eu achava que o dinheiro era a solução para um negócio, um empreendimento. Mas hoje eu vi que é apenas uma ideia. A gente consegue abrir um negócio. Qual a diferença desse sal que é produzido artesanalmente para o sal que é produzido nas demais refinarias, nas demais indústrias? O sal produzido numa salina artesanal, ele tem um cuidado maior, né? Porque artesanalmente a pessoa está ali diariamente, está tendo um cuidado bastante com ele. É tanto que o sal, quando ele é colhido manualmente, na pá, no carro de mão, ele não precisa ser lavado, porque ele já sai de lá limpinho, sem nenhuma impureza, certo? Só que para consumir ele nessa forma de cristal, fica ruim, né? Para se mastigar. Então ele precisa para a indústria para ser triturado até que ele chegue num grão menor que a gente possa utilizar para consumir, certo? Só que aí é onde está o problema. O sal da salina artesanal não vai para a mesa das pessoas. Por quê? Porque ele não tem indústria que processe. O que vai para a mesa das pessoas é o sal produzido nas salinas mecanizadas, nas grandes salinas, como a gente chama aqui na região, certo? Então quem vai para lá é eles. Mas qual a diferença? Quais os benefícios que tem no sal artesanal que talvez não tenha, afirmando, né, não tem na salina produzido nas salinas mecanizadas? O sal produzido na salina artesanal, ele está lá com todos os minerais. Somam mais de 80, um total de 83 minerais, para ser mais preciso. E tem alguns que são importantíssimos para o nosso organismo. São eles: magnésio, potássio, cálcio, certo? Então, durante o processo de industrialização nas salinas mecanizadas, o sal é lavado. Então, quando o sal é lavado, infelizmente, acaba que esses minerais são retirados durante o processo de industrialização, na lavagem. O magnésio sai, o potássio sai. Não é que essa lavagem seja intencional, acaba que saindo. Então o que fica mais é o sódio. O sódio fica presente e o sódio é quem vai nos causar problema de saúde, né? Porque ele está ali só o sódio, não tem nenhum mineral que nos faça bem, só o sódio que vai nos fazer mal. Então é aí onde vem problemas de hipertensão. Um dos problemas não é só o sódio, mas tem um produto que é colocado no sal refinado, no sal de cozinha, que infelizmente não é saudável, né? Eu considero como um veneno. Por quê? Porque ele pode matar. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães andavam com um comprimido no seu macacão, né? Seu uniforme de guerra. Eles andavam com um comprimido desse veneno, chamado ferrocianeto de sódio. Ele está lá como um dos ingredientes colocado no sal, né? Mas por que esse ingrediente vai ao sal? Para que ele não pedrifique. Como o sal ele tem o poder de atrair umidade, ele é como gelo. Se o gelo derreter e estiver encostado no outro, ele vai começar a colar um gelo no outro. Então o sal ele tem esse poder também de colar, vai pedrificando. Então esse ferrocianeto de sódio é colocado para que o sal não pedrifique. Para quando o cliente chegar no supermercado, que pegar o saquinho, ele vai estar lá sequinho, vai estar lá soltinho. Não vai estar pedrificado. Então, isso é um veneno. E esse produto não está no sal produzido nas salinas artesanais. Muito pelo contrário. O sal da salina artesanal, o sal integral, né? Também pode ser... A gente podemos falar um pouco do flor de sal. E esse flor de sal é como se fosse a nata do leite ali, gordurinha, o melhor do leite. É o flor de sal. Então... esse flor de sal,
ele tem um poder incrível, que é de regular a pressão. Ele não vai lhe causar problema de hipertensão, muito pelo contrário, ele vai regular a sua pressão. E outra coisa, o sal retirado da nossa dieta é um problema. Por quê? Porque as nossas células, para se reproduzirem, elas precisam de sódio. Então, se você retirou o sal, você retirou o sódio, e o sódio, ele não vai deixar que as células se reproduzam. Então, isso a gente vai envelhecer mais rápido, retirando o sal da dieta, não é? Kikin, saindo um pouquinho da sua indústria artesanal aí, da sua indústria salineira artesanal, e voltando um pouco agora para os passeios turísticos, como é que eles funcionam na prática? É por temporada? Depende da época do ano? O que é que você acaba trazendo para esses passeios? Você estava me contando que você acaba fazendo também algumas parcerias, ou seja, parcerias acabam também gerando oportunidades de negócios, né? Você acaba também dando oportunidades para outros empreendedores daqui da região, né? Sim, eu vi o nosso potencial turístico da nossa cidade e acabei tendo uma ideia, que é de fazer um passeio turístico, né? As pessoas que vêm de fora, que querem conhecer aí a produção artesanal, tanto a produção industrializada, querem entrar numa salina, ver, tirar uma foto. Então, tem um amigo, né, um grande amigo meu, César Reis, que ele tem um trenzinho, né, que comporta ali 25 pessoas, que ele faz passeios aqui na cidade com crianças. E tem um amigo também que tem um trator. Então eu não tinha o dinheiro para comprar o trator e nem o trenzinho, mas tinha a ideia do passeio. O que eu fiz? Eu consegui alugar, né, tanto o trenzinho como o trator, gerando mais uma renda, né, para 2 pessoas, para fazer o passeio com esses turistas. Então eu alugo o trenzinho, alugo o trator, fecho um pacote com a família, com as escolas, com alguém, e eu faço o passeio mostrando aí, contando as histórias das salinas artesanais, o processo, por que as águas de uma salina têm cores diferentes, enfim, e outra série de coisas. E a gente vai até o segundo maior cajueiro do mundo, que está aqui, localizado na nossa cidade, né, na zona rural. E a gente também tem um pôr do sol fantástico nas dunas de Arealvas, né? Praias belíssimas, praias paradisíacas. A gente tem aqui na nossa cidade um potencial turístico enorme. Então, eu usei da minha ideia, né, e acabei fazendo esse passeio, né? Não necessariamente precisei ter o dinheiro, mas a ideia foi usada e a gente está ganhando dinheiro com a ideia. E o Kikin parece que não quer parar por aí não, né? Não. Eu tenho um empreendimento aí para próximo ano, se Deus quiser, 2024, ou mais tardar, 2025, né? Eu tive uma ideia fantástica aí. E a gente vai fazer o Grossos ser reconhecida nacionalmente. As pessoas vão querer vir para Grossos tomar um banho de piscina. Aí vocês vão ficar aí na curiosidade para saber o que é, mas infelizmente não posso dizer agora, né? Porque eu aprendi que quando você tem uma ideia, você não pode contar a todo mundo. Então, por enquanto, está só comigo, eu estou tentando tirar ela do papel. E provavelmente aí 2024 ou 2025, mais tardar, a gente está aí com esse empreendimento funcionando, né? Para atender e receber turistas, né? A gente vai... O que eu posso contar é que a gente vai montar aí alguns chalés, para receber. Porque o turista não vai vir só tomar um banho de piscina e voltar. Você que vem de Brasília, você precisa ficar aqui, dormir e voltar no outro dia, né? E se for o caso, né? Mais dias também. Mais dias também. Então, a gente está com um projeto aí para montar, né, essa recepção e essa piscina fantástica aí que vai ter uma repercussão enorme no Brasil. Então essa aqui foi mais uma entrevista aqui diretamente de Grossos, região salineira no estado do Rio Grande do Norte. Conversando aqui com o Francisco Alves, mais conhecido como Kikin, o Kikin aqui da distribuidora, o Kikin do material de construção, o Kikin da indústria salineira artesanal, o Kikin dos passeios turísticos. Kikin, prazer te conhecer, meu irmão. Prazer foi meu. Sucesso mais uma vez e sucesso sempre, que esse novo empreendimento, seja 2024, seja 2025, seja mais um empreendimento promissor e que você possa aí empregar, dar oportunidades de emprego e renda para milhares de famílias aqui da região. E eu quero você aqui.
tomar um banho na piscina. Convite feito e convite aceito. Pronto, quero você que vai tomar um banho na piscina e, se eu puder, quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre Salinas, é só seguir aí o perfil Quiquinho do Mirage, que lá você vai encontrar vídeos explicando sobre artêmia, sobre as cores de Salinas, sobre sal, enfim. O que eu posso falar sobre sal, eu estou conseguindo postar lá devagarzinho nas minhas redes sociais para que o pessoal possa acompanhar. Sucesso sempre, fica a dica aí do Quiquinho. É isso aí. A seguir tem mais Na Onda do Sal. Vamos falar sobre o papel da mulher num setor predominantemente masculino e a importância da qualificação profissional. É um instante só. E a equipe do programa Na Onda segue aqui no Rio Grande do Norte. A gente está aqui em Mossoró para conversar com um dos sócios da Exposal, essa empresa que trabalha, né, com todo tipo de sal e que pode ser encontrado em várias regiões do país. O Clécio, que há 25 anos vem atuando, né, com maestria nesse setor, que um dos setores mais representativos e que mais cresce aqui no estado do Rio Grande do Norte. Clécio, são 25 anos de experiência dedicados aí a esse setor, né, tão pujante, tão promissor e que vem crescendo a cada ano que se passa, né? Isso, correto. Como você falou, são 25 anos de experiência que eu estou no ramo do sal, né? E agora, um pouco mais de 4 anos, a gente resolveu começar a empreender no mercado também, né? Com a Exposal, a gente inseriu ela no mercado e hoje abrange grande parte do país, né? A região sul, a região centro-oeste, a região nordeste, a região do norte, a gente atende todo esse mercado. Ô Clécio, conta pra gente, quais são as maiores dificuldades de vocês que atuam nesse segmento? É a questão de encontrar pessoas qualificadas, é a questão climática, é o processo de produção, é um processo curto, longo? Por exemplo, se a gente tomar como exemplo aqui o trigo, a soja, o milho, que são produzidos na sua grande maioria na região centro-oeste do país, mais precisamente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde acaba que os produtores rurais eles têm um período ali, né, da sazonalidade, né, eles plantam, tem que esperar 3 até às vezes 6 meses para poder estar colhendo ali. Como é que funciona no sal? Pronto, realmente a gente tem algumas dificuldades. O clima ela é um fator que às vezes nos dificulta quando está no período chuvoso, isso atrapalha a produção. E a gente também agradece também ao próprio clima, porque a gente tem um período chuvoso muito pequeno. Então nos favorece o grande período de sol, né? Para poder fazer assim a geração do sal, né? E em relação ao profissional, a gente às vezes tem sim uma dificuldade com o profissional qualificado, né? Mas isso a gente sempre está buscando junto ao Sebrae, junto aos órgãos, para que a gente consiga encontrar pessoas capacitadas para poder trabalhar e atuar na área. A gente sabe que o Sebrae tem um papel fundamental, relevante nessa profissionalização dessas pessoas, e o Sebrae sempre de portas abertas para você que quer buscar aí algum serviço do Sebrae. 0800 570 0800, esse é o telefone geral, onde você pode entrar em contato, procurar aí por algum dos consultores e repassar a sua demanda. E aí a importância do Clécio está falando aqui, de você que quer se especializar, você que quer trabalhar nesse setor, nesse ramo, de buscar o Sebrae e outras entidades também do Sistema S para poder aí se qualificar e se especializar e se tornar um profissional cada vez melhor, né, Clécio? Com certeza. É muito importante isso. E relacionado também a algumas dificuldades, a gente pode incluir a malha viária, né? Que a grande produção nossa, a gente faz através da rodovia, né? E a gente se encontra nas rodovias do nosso país, e principalmente aqui na nossa região, muito precária, muito esburacada. Isso faz com que o encareça, né? Porque os caminhoneiros estouram seus pneus,
atrasa com a entrega e isso dificulta bastante. A gente até às vezes volta a pedir a nossos governantes para poder possa olhar, ter mais um carinho para as nossas malhas viárias, né? Para que um produto tão importante quanto o sal, hoje a gente abastece 96% do país, né, com a nossa produção do Rio Grande do Norte. Então, é muito importante para todo o país que as malhas viárias estejam bem preparadas para poder a gente evacuar toda essa produção. Bom, Clécio, além dessas dificuldades que você bem pontuou, a questão de às vezes não conseguir encontrar com certa facilidade um profissional qualificado, preparado, a questão da logística de entrega da mercadoria, né, da matéria-prima do sal. Outro ponto também que você considera talvez seja a questão da legislação, dos impostos. Como é que você avalia essa situação? Olha, você analisar no geral no Brasil, a nossa carga tributária é muito alta, né? E isso atrapalha você poder contratar novos profissionais, você querer aumentar o seu mercado e você às vezes não fica impedido com a burocracia que isso gera, com a burocracia que você tem que enfrentar e relacionada aos tributos é altíssimo, né? A gente paga muito tributo. A gente tem até incentivo do governo do estado com relação aos tributos, né? A gente tem incentivo de redução, mas mesmo assim, no geral, os tributos são muito altos. E isso termina atrapalhando também o mercado. Como é que você enxerga a reforma tributária que vem sendo discutida lá no Congresso Nacional? Com bons olhos? Eu enxergo com bons olhos e aguardo e espero que isso venha a melhorar e a facilitar o empreendedorismo, no geral, né? Venha desburocratizar. Até porque a gente sabe que a reforma tributária ela vai acabar beneficiando vários setores da economia do país, né, Clécio? E é o que os empresários e empreendedores esperam, né? É uma simplificação, é uma reforma menos burocrática, né? Sim, correto. Eu tive analisando, né, a respeito dessa reforma tributária e o que eu venho analisando é que vai melhorar tanto para os setores como também para a população, no geral. Ela vai, no caso, conseguir acabar com o tributo sobre tributo, né, em cima de tributo, que é o que faz aumentar cada vez mais a carga tributária. Voltando um pouquinho para o setor salineiro, Clécio, um setor que a gente sabe que emprega, né, muitas pessoas, acabam que inclusive muitos moradores dessa região da Costa Branca, né, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas pegando ali parte também do Ceará, né, já que estamos aqui tão próximos, né, da divisa com o estado do Ceará, beneficiando muitas pessoas dessas regiões, dessas comunidades, né? Sim, em sua maioria as empresas se encontram na cidade de Mossoró, certo? Mas a produção já é nas cidades da costa, como eu falei, né? Icapuí, Grossos, Areia Branca, né? Porto Mangue, Macau, Guamaré. Essas cidades são onde tem mais a geração do produto, né? A produção. Então, ela acaba, assim, ajudando várias dessas outras áreas, dessas cidades, desse pessoal, da população, empregando as pessoas. A Exposal tem um papel relevante nesse processo de empregabilidade, né, Clécio? Até porque, diretamente e indiretamente, ela gera empregos, né? Sim, sim. Conseguimos sim, também ajudar dessa forma, né? A gente tem os colaboradores que fazem parte do nosso corpo, da empresa, né? Como também a gente consegue estar empregando de forma indireta. Como você chegou aqui no nosso escritório, conseguiu enxergar, tem corretores, né, que pegam a carga, já transfere para o motorista, aí já tem um motorista que transporta essa mercadoria, o motorista já tem o combustível que ele abastece, nós tem o pessoal do posto, né, o empregado. Então toda uma cadeia. A gente consegue aqui no mercado do sal empregar muita gente na nossa região. É isso, aqui mais uma entrevista com Clécio Dias, ele que é um dos sócios da Exposal, essa empresa que fica aqui situada na região
do estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, que também tem esse papel relevante de contribuir para essa produção de sal que acaba aí abastecendo quase que 100% da totalidade de todo o país. Clécio, prazer te conhecer. Obrigado. Obrigado, Bruno. Até mais. E é claro que a gente não poderia deixar de falar da presença, né, das mulheres nesse setor tão importante que representa aí não só para a economia do estado, mas para o PIB do país, das mulheres. Eu estou aqui ao lado da Joyce de Souza, ela que é uma das sócias da Exposal e vai falar um pouquinho da gente dessa experiência, já que é um setor, né, Joyce, um mercado que, na sua grande maioria, os homens acabam dominando, né? Isso, é assim. Realmente, como você já vem conhecendo, a maioria é homem que trabalha no ramo, mas eu realmente nunca tinha imaginado de trabalhar nessa área. Surgiu a oportunidade da sociedade, eu disse, vamos lá, vou ver como é que vai ser. Não conhecia, comecei a conhecer, a trabalhar e me encantei, me apaixonei nessa questão da administração, de lidar com as pessoas, como você vem relatando, muita gente envolvida, então a gente lidar desde o caminhoneiro, quanto o pessoal de posto, quanto os corretores que fazem esse intermédio, realmente assim, estão gostando bastante e eu consigo ver cada dia mais a mulher se inserindo no mercado. Hoje eu já consigo ver mulheres trabalhando com caminhão. Antigamente isso era uma coisa muito rara. Hoje quando chega uma mulher, eu digo, nossa, que bacana. Né? Tem mulheres cada vez mais crescendo em todas as áreas, mas realmente não é fácil. Quando eu comecei, aí o pessoal chegava e disse, tem mais alguém? Eu digo, sou eu. Sim, mas para botar o saco no caminhão, eu vou colocar. Você, eu digo, sim. Então assim, o pessoal não acredita muito, né, no poder que a mulher pode fazer. Não é só que hoje a mulher é mais na parte administrativa, mas pode ser muito mais. Pode fazer muito mais, né? Então, realmente é muito importante e é muito, assim, gratificante ver que isso tem crescido bastante. Como é que você enxerga a presença da mulher no mercado de trabalho? Até porque a gente sabe, né, Joyce, que hoje em dia as mulheres, elas têm, como você bem falou, cada vez mais elas têm ganhado um papel de destaque no mercado de trabalho, né? Não só como empreendedoras, mas como gestoras, como líderes, como chefes, como gestoras, CEOs, né, de grandes empresas corporativas. Realmente as mulheres, elas têm, nos últimos anos, elas têm ganhado um papel de muita importância e de relevância nesse mercado, né? Isso, com certeza, porque além assim da delicadeza que a mulher tem de conduzir, né, de lidar, às vezes chega um motorista mais agressivo, já tem aquela questão mais do respeito por ser mulher. Então isso assim dá um diferencial, o toque feminino, né? Tem realmente essa importância, o diferencial. Curioso que a Joyce, ela é formada em nutrição, tem uma carreira acadêmica na área como nutricionista, mas que decidiu aí deixar essa carreira da área da saúde, né, que hoje também é tão importante, que cuida aí da saúde, da alimentação do ser humano, para apostar, né, para acreditar no seu potencial, né, como empreendedora e ainda mais nesse setor, que é o setor salineiro, que onde, como a gente falou, predominante por homens, né, que é onde há a predominância maior de homens, né? E o engraçado é que as pessoas dizem, você trabalhava com nutrição, diz que não pode comer o sal. E hoje você vende o sal. Mas o sal tem a importância, né? A questão do iodo, relacionado com a doença do bócio. Então, assim, tem uma correlação também, né? Não deixa de estar junto. Como é que é, Joyce, empreender sendo mulher no Brasil? Tem seus desafios. Como eu digo, assim, a questão do CREA. As pessoas ainda não acreditam muito, acham que é muito delicado, né? Que a mulher não der para estar em certos tipos de serviço, de trabalho, porque é mais pesado, isso é mais masculino, mas não. A gente tá aqui para o que der e vier. Tá valendo a pena? Tá. Muito satisfeita, hoje eu realmente sou muito feliz
com o desempenho que a gente vem tomando, assim, o crescimento que a gente, em tão pouco tempo, né, que eu comecei, não conhecia, e a forma que a gente vem crescendo realmente é muito gratificante. E qual é o segredo para se diferenciar nesse mercado tão marcado pela presença dos homens? Diferencial, eu posso dizer que trabalhar com honestidade, com certeza, isso é o primeiro ponto. A gente tem que trabalhar com honestidade, com vontade, né? Você tem que gostar do que faz. Isso aí, para você ter o sucesso, você tem que fazer com amor, você tem que gostar do que você está fazendo. Isso aí, tendo esses pontos, você chega onde quiser. E que as mulheres estejam cada vez mais presentes nesse setor, onde ainda a grande maioria é de homens. Com certeza. Tem espaço para todo mundo. Qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo, para quem está em casa, para quem é mulher, para quem ainda tem dúvida em querer empreender, para quem ainda tem receio em abrir o próprio negócio ou tirar do papel aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade, independentemente se de agora ou se desde criança? De ter certeza. Quando você decidir o que você quer, você tem que ter a certeza, porque as pessoas não vão acreditar, né? Vão achar meio estranho, vão olhar meio torto, mas você tem que ser firme, tem que acreditar no que está fazendo e não ouvir. Você tem que ter certeza, é isso que eu quero, é isso que eu estou fazendo, não importa assim o que estão dizendo, o que estão olhando, você tem que mostrar que você está sabendo o que está fazendo. Isso aí já passa credibilidade, as pessoas já começam a olhar diferente. Então é isso, ter determinação. É isso aí, como a gente sempre fala aqui, resistência, persistência, resiliência, acreditar nos seus sonhos e que a Joyce seja aí um exemplo de mulher empreendedora para você que está em casa, que seja aí um exemplo a ser seguido, que ela, de fato, você possa aí se espelhar no exemplo dela, ela que buscou um mercado tão machista, né? Um mercado onde, de fato, a grande maioria é de homens e que ela possa aí ser um exemplo a ser seguido. Joyce, obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o futuro da indústria salineira do Rio Grande do Norte. Você não pode perder. O programa Na Onda volta já. A indústria salineira do Brasil é uma atividade secular. A produção anual brasileira é de aproximadamente 7,5 milhões de toneladas. Ou seja, o Rio Grande do Norte concentra cerca de 97% de todo o sal que é produzido no país. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 450 carretas como essa saem daqui da região da Costa Branca para abastecer o mercado brasileiro. E para falar sobre esses números, a gente está aqui com o Renato Fernandes, ele que é diretor executivo do Cimossal, que é o Sindicato da Indústria de Moagem e Refino de Sal aqui do estado do Rio Grande do Norte. Números bem relevantes, né, Renato? Um prazer te receber aqui no programa Na Onda do canal Empreender. Números que, de fato, contribuem não só para a economia do local, né, mas também para a economia brasileira, né? Fazer um registro que a alegria é nossa, certo? Ver um canal focado em desenvolvimento, em criatividade, em expansão das cadeias produtivas brasileiras e receber nós da indústria salineira, vocês, para que a gente se apresente um pouco de quem somos e quantos somos, né? Nós começamos a produção de sal no Rio Grande do Norte em 1605, comercialmente em 1803 e hoje está aí quem somos nós, né? Cerca de 15 mil trabalhadores diretos, entre 65 e 75 mil trabalhadores indiretos. Somos 97% de uma cadeia produtiva que é um produto de segurança nacional. Produto que tem 14 mil aplicabilidades, né? Está presente em 14 mil processos produtivos. Isso faz do sal um produto estratégico para o desenvolvimento brasileiro, principalmente da indústria química, da nossa convivência na alimentação, na produção para o consumo animal
e por aí vai. A gente é um orgulho recebê-los. Um prazer é nosso estar aqui no Rio Grande do Norte, Renato, para falar desse setor tão importante, né, que é o setor salineiro, um setor que, como você bem falou, emprega 15 mil pessoas diretamente, quase 75 mil pessoas de forma indireta. Essa região da Costa Branca, que envolve aí 8 municípios, né, aqui do estado do Rio Grande do Norte, que concentra praticamente toda a produção de sal do país e que abastece todas as regiões brasileiras, não só as regiões brasileiras, como a gente estava falando anteriormente, também acaba impulsionando aí o mercado internacional, né, Renato? Sem dúvida. E para isso, né, nós tivemos um presente, a construção de um terminal salineiro offshore, a 14 quilômetros da costa, em alto mar, construído exclusivamente 100% para movimentar o sal. Seja para o consumo nacional na indústria química, seja para o mercado internacional, europeu ou os países da América do Sul. Esse terminal, ele para nós tem sido um dos grandes instrumentos de desenvolvimento, porque você veja aí uma produção em torno de 7 milhões e meio, vai de 5 milhões e 800 a 7 milhões e meio, dependendo das condições climáticas, né? Então, quando a gente imaginar esse sal todinho movimentado por carretas, é um problema para as nossas estradas. Por isso o terminal foi construído, tanto para o trajeto de longa distância, porque a gente exporta para outros países da Europa e da América, exatamente, como aqui na nossa costa. E você acabou de frisar, nós estamos nos transformando no maior polo emissor de cargas do Brasil. E o sal tem a contribuição com um movimento mensal de 400, 450 carretas. Isso é um movimento muito grande. Se não fosse o porto, esse movimento nosso seria para cima de 5 mil carretas, né? Então a parte que a gente consegue escoar para a nossa costa, seja de cabotagem ou de longo curso, contribui para que a gente tire um pouco dessas carretas das nossas estradas. Mas mesmo assim ainda fica esse volume diário de 400, 450 carretas. Renato, você como representante do sindicato, do Cimorsal, o que é que vocês vêm fazendo para que, de fato, esse empreendedor, esse empresário do setor salineiro, ele possa, de fato, poder escoar, entregar um produto melhor de qualidade? A gente sabe das altas cargas tributárias, dos impostos que os empreendedores como um todo, não só desse setor, eles acabam pagando, contribuindo para o país. A reforma tributária está aí no Congresso Nacional sendo discutida. Como é que o sindicato vem atuando, vem trabalhando para que, de fato, esses empreendedores e empresários possam ter aí condições melhores para novos negócios? Bruno, nós estamos trabalhando em várias frentes. Uma é melhorar sensivelmente o padrão de qualidade dos nossos produtos, aumentando a variedade de produtos ofertados, certo? Trabalhando essa questão tributária, porque nós temos um grande karma que é a concorrência com o sal do Chile. Nós somos o 8º maior produtor do mundo. Primeiro é a China, com 70 milhões de toneladas, segundo os Estados Unidos, com 45 milhões de toneladas, depois a Alemanha. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos produzem 45 milhões de toneladas de sal, mas ainda importam 18 milhões de toneladas. E aí é onde a gente está entrando. Pela qualidade do nosso produto, nós temos entrado em muitos países europeus para que o nosso sal seja o derretedor, né, se a gente usa esse português, seja um instrumento para derreter o sal nas rodovias. E os Estados Unidos também utilizam para isso. Essa agora a parceria que a gente foi convidado, estivemos em Brasília, o Ministério na duplicação da BR-304, que liga Mossoró-Natal, vai facilitar para o escoamento. Isso otimiza a nossa entrega no cliente, porque hoje a gente sabe que as empresas não estocam mais, né, Bruno? Eles querem o estoque mínimo, só o estoque de segurança, 10%. Então, na hora em que a gente tem a oportunidade de otimizar a entrega do nosso produto, já é uma grande vantagem.
Então nós estamos apostando muito nessa questão da duplicação da BR-304. Como é que você enxerga esse mercado para os próximos anos, Renato? Olha, eu aposto em um viés. Nós agregarmos valor ao sal que nós produzimos. Se o sal está presente em 14 mil processos produtivos, por exemplo, a nossa roupa, quanto mais sal ela levou, menos ela vai desbotar. O vidro que nós usamos nas nossas vidraças, nos nossos carros, por que é que nós não temos essas indústrias aqui, uma grande malharia como essas que nós fornecemos? Nós mandamos o nosso sal para Santa Catarina, por exemplo, certo? Para as grandes malharias. E por que é que nós não temos uma dessas grandes malharias aqui? Elas foram para o Ceará. O Ceará produz 0,8% do sal brasileiro, né? Então, trabalhar com os atores públicos também para que se sensibilizem e comecem a trabalhar legislações que possam facilitar, certo, a conquista de novos investidores, sejam eles brasileiros, sejam eles internacionais, para que venham para aqui construir esses empreendimentos, essas indústrias que dependem do sal como produto básico para a confecção do seu produto final. Então a gente aposta muito nisso aí, com muita tranquilidade, começar a trabalhar esses viés do modal marítimo com o modal rodoviário integrados. Tenho certeza que é um futuro promissor para a indústria salineira. Então, de acordo para cada aplicabilidade, o meu processo produtivo começa uníssono, igual, né? Mas a partir de que eu seco, boto sal para secar, vou fazer a colheita, a partir dali a indústria dá o destino para a aplicabilidade que é necessária. Indústria química, queijo, couro, consumo animal, consumo humano nas mais variadas aplicabilidades, também dentro do consumo humano. Têxtil, hoje nós temos um grande mercado, que é o mercado de Santa Catarina, e é onde estão as maiores indústrias têxteis do Brasil, nós fornecemos para elas. Então, o que você imaginar para a população ter um conhecimento do que é o sal, né? Um produto que tem 14 mil processos produtivos que está presente, mas principalmente é digamos assim, é um produto de segurança nacional. Por quê, Bruno? Quanto mais independente é o país, mais forte ele é. E a sua independência passa pela indústria química. 43% da base da indústria química está na salinicultura, está no sal. Então é um produto de segurança nacional exatamente por isso, porque o país não vive sem isso. Houve uma época que nós tivemos aqui um processo chuvoso demorado e fomos quase obrigados a explodir o piso das nossas salinas, coisa que leva centenas de anos para ser feito, né? Por quê? Porque o país não podia ficar sem sal, e a nossa produção entrou num período crítico de produção. Então, só ter uma ideia aonde o sal está presente, né? Blush, rímel, batom, estou falando para as senhoras, né? Para as mulheres, blush, rímel, batom, todos os produtos de beleza levam sal, todos os produtos de higiene pessoal levam sal, todos os produtos de limpeza levam sal, e por aí você vai caminhando. Um dos maiores orgulhos que eu tenho enquanto ser humano e enquanto produtor de sal, enquanto um soldado da indústria salineira, hoje existe uma campanha nacional que começou em 1953. Através do sal, nós somos o produto que leva ao consumidor o iodo. O sal é o vetor de transporte do iodo. Para quê? Combate ao bócio, parto prematuro, surdo-mudez, cretinismo, raquitismo. Isso é uma campanha de saúde pública a nível brasileiro, que até 90 e poucos era bancada pelo governo federal. Através da SUCAM, o governo nos fornecia o iodo, certo? Mas de lá para cá, o governo tirou o fornecimento e é a indústria salineira que banca uma campanha de saúde pública a nível nacional com seus próprios recursos. Isso me dá um orgulho, falo, me emociono, porque só sabe o que é a ausência de bócio no corpo quem tem um filho com bócio, com cretinismo, raquitismo, criança que não se desenvolve fisicamente, e é a indústria salineira com recursos próprios que banca essa campanha de saúde pública. Então, para mim, esse é um orgulho, mais uma das utilidades do sal. Ou seja, de forma moderada, né, Renato? Ele até faz bem à saúde. Sem dúvida. Não, tudo, claro, né? Existe, às vezes as pessoas falam, porque o sal faz mal. Tudo em excesso faz mal.
qualquer produto que se for consumir em excesso, ele faz mal. Mas na hora que você consome dentro das orientações técnicas, dentro do que a Organização Mundial de Saúde orienta, certo? É benéfico. Você não consegue sobreviver sem o sal. Bíblico, né? Sal da vida, né? Já dizia o Criador. Renato, só para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você, como representante do sindicato dessa categoria, qual é a dica para quem quer empreender, para quem quer ter a sua própria indústria, seja a indústria mecanizada, seja a indústria artesanal, com aquele trabalho manual como a gente já conhece? Qual a dica para que, de fato, esse empreendedor, esse empresário, ele venha se destacar nesse mercado, que é um mercado promissor? Muito promissor. E eu gosto sempre de dizer, Bruno, espaço há para todos. Quem quer vir trabalhar com ética, com exatidão, obedecendo às legislações existentes. Aqui é uma região ampla, nós, como você mesmo já falou, né, uma memória fantástica, nós somos 8 municípios que produzimos sal, temos 3 aqui no estuário afogado do Açu Piranhas, Mossoró, Areia Branca e Grossos. Os 2, Grossos e Areia Branca, são mar, né, é costa, nós um pouco de rio adentro, palavreado do nordestino. Temos ainda no estuário do Açu Piranha os municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, Pendência e Porto do Mangue, né? Esses municípios fazem com que a gente tenha essa diversidade. E uma coisa engraçada é que nessa região do estuário afogado do Açu Piranha é onde o sertão se encontra com o mar, o único lugar no planeta. O sertão vem até a beira do mar, um negócio incrível. A vegetação, a fauna, a flora, tudo vem até a margem do mar, né? É por isso que a gente tem até do nosso cancioneiro popular, né? O sertão vai virar mar, é porque o sertão se encontra com o mar. Então, tem espaço para todos. Inclusive, eu faço um desafio, venham para cá para investir no que a gente quer agregar o sal, nesse tipo de indústria que usa o sal como insumo básico para a sua produção. Vai ser muito bem acolhido, o sindicato está à disposição para fazer a ponte entre os atores, governo, secretarias, instituições que nos ajudam muito, o Sebrae, que é um grande parceiro, né? Então, isso eu não tenho dúvida, que vier investir, terá sucesso no empreendimento. Perfeito. Mais uma entrevista aqui com o Renato Fernandes, ele que é diretor executivo do Simolsal, esse sindicato que representa a categoria e que tem ajudado aí cada vez mais você empreendedor, você empresário do ramo salineiro, do setor salineiro, a construir e a contribuir para esse mercado promissor e que incentive aí, que acaba te ajudando a incentivar e a estimular novos negócios. Renato, prazer te conhecer, obrigado pela entrevista. Meu pleito de gratidão para com você, para com o Grupo Bandeirantes, criar um programa nesse diapasão, nessa ótica, para mim, é uma das coisas fundamentais para que a gente possa estimular quem tem coragem, certo? Quem tem coragem e vontade, fazer esse país crescer, que é o que nós precisamos, sinceramente. E a gente encerra essa entrevista aqui com o Renato, com essa imagem aqui, ao fundo das carretas, essas carretas que são cerca de 450 caminhoneiros, dando aí oportunidade de emprego para esses trabalhadores, muitos deles autônomos e que diariamente saem daqui, dessa região aqui da Costa Branca, que liga 8 municípios que estão envolvidos com esse setor tão importante para a economia brasileira. É isso aí. E a gente encerra mais uma edição do programa Na Onda. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá!